Bom dia, Daniel Almeida Oliveira, doutor em Direito Constitucional e Teoria do Estado, e hoje eu vou falar sobre como entender de maneira definitiva direito administrativo, como aplicá-lo da maneira mais adequada possível. Como se sabe, os alunos têm grande dificuldade de administrativo, costuma ser a matéria que eles têm mais dificuldade. E eu vou falar sobre como fazer isso por meio de uma dica. Essa dica ela vai ser útil tanto para o estudante de direito administrativo, quanto para quem está estudando para concurso público e mesmo para servidores públicos que atuam na administração pública e autoridades administrativas. Qual que é a dica? A dica é: entenda bem o princípio da legalidade na administração pública. O que eu tenho observado, nesse meu estudo do direito administrativo, eu estudo direito administrativo desde 1998. Eu atuo na administração pública desde pelo menos 2003, diuturnamente. E o que eu tenho observado é que o grande problema da incompreensão do direito administrativo é justamente entender o princípio da legalidade de maneira incompleta ou equivocada. Vocês vão ver que grandes obstáculos da administração pública são resolvidos por meio do bom entendimento, da boa aplicação do princípio da legalidade. Mas só isso, Daniel, só isso. É impressionante. Se você não entender o princípio da legalidade, não adianta você estudar toda a matéria de direito administrativo. Você vai continuar aplicando ele de maneira deficiente. Você vai continuar tendo muitas dificuldades no dia a dia da administração pública. Agora, por outro lado, se você entender adequadamente o princípio da legalidade na administração pública, aí sim, aí você vai conseguir estudar com mais facilidade o direito administrativo e vai conseguir ter grande eficiência na aplicação dessa matéria. E do direito público também, direito público como um todo. Tá? Então, para boa compreensão do direito público como um todo, você precisa bem compreender o princípio da legalidade. Então, agora eu vou falar por que você tem a concepção equivocada do princípio da legalidade ou a concepção incompleta do princípio da legalidade. O que eu defendo é que a maioria dos estudantes de direito, a maioria dos operadores do direito, contém um entendimento incompleto a respeito do princípio da legalidade na administração pública. Depois eu vou dizer qual é a correta concepção do princípio da legalidade, ou a concepção completa do princípio da legalidade. Então vamos por parte. Então vamos lá, primeira parte. Por que você tem uma concepção errada ou incompleta do princípio da legalidade? Como eu falei, o direito administrativo ele é um direito difícil de ser compreendido pelo aluno. É uma matéria que o aluno não lida no dia a dia dele. Quando ele chega na faculdade, quando ele começa a estudar o direito administrativo, ele não viu ao longo da vida dele a estrutura da administração pública, como a administração pública age de maneira diferente do direito trabalhista, do direito civil, do direito comercial. Então, os doutrinadores e os professores, eles começam a ensinar o direito administrativo de maneira o quê? De maneira mais simplificada, para a informação ir entrando aos poucos na cabeça do aluno. Mas o aluno, na medida em que ele avança o estudo dele, ele deve ir se aprofundando em alguns conceitos. E quando o aluno avança no estudo do direito administrativo, os autores, os professores não costumam dizer a ele para ele também avançar ou aprofundar o entendimento a respeito do princípio da legalidade. E aí ele aprende todo o direito administrativo, vira um profissional, muitas vezes um bom profissional ou um excelente profissional, e não atualiza a concepção dele do princípio da legalidade. Ele não pega o princípio da legalidade na sua inteireza na aplicação na administração pública. E aí ocorrem as dificuldades para o entendimento completo e para a superação de obstáculos do dia a dia enquanto um profissional na administração pública, ou lidando dentro da administração pública ou contra a administração pública. Correto? E agora eu vou falar para vocês qual que é o significado completo do direito administrativo. Na verdade, para dar o significado completo, eu vou dar qual é o significado incompleto.
ou o que diz o princípio da legalidade, na sua concepção que eu chamo de incompleta, para não falar equivocada, porque na verdade não é equivocada, ela é incompleta. Ela é apenas uma primeira parte. Então vamos lá. Essa primeira parte é aquela definição do princípio da legalidade que você encontra no Eli Lopes Meirelles e na maioria dos livros de direito administrativo. O que é? Que a administração pública ela só pode agir e só age nos limites da lei. Ou seja, a administração pública ela só age quando a lei determina e na forma que a lei determinar. Daniel, isso é errado? Eu não falo propriamente que é errado, eu falo que é incompleto. Isso é uma primeira parte do que diz o princípio da legalidade, ou melhor, uma primeira etapa. O direito administrativo, o princípio da legalidade, na verdade, na administração pública, ele significa a mesma coisa que no direito civil. Ué, como assim? É isso mesmo. Na aplicação do direito administrativo, na verdade, o princípio da legalidade ele tem o mesmo significado do direito civil, ou um significado muito próximo. Apenas no momento inicial é que ele é diferente. Daniel, não estou entendendo nada, então eu vou explicar. Vamos lá. A administração pública ela é uma abstração jurídica, correto? O poder executivo, para ficar mais fácil, né, corresponde a 99% da administração pública, ele é criado por quê? Ele é criado por meio da Constituição Federal. Então você cria o Estado brasileiro, inicialmente pela Constituição, você cria lá o poder executivo, e aí, nesse primeiro momento, a administração pública ela só vai agir quando a lei mandar e na forma que a lei mandar. Por quê? Porque quem vai dizer o que é a administração pública é a Constituição. Quem vai dizer quais são os poderes da administração pública é a Constituição. Quem vai dizer como a administração pública vai agir é a Constituição. Depois vão vir as leis, e as leis vão fazer a mesma coisa. Quem tem as competências, como vai agir. Num terceiro momento, a administração ela vai agir como quem mandar, como os agentes públicos vão mandar. Num terceiro momento, a administração pública ela vai agir como? Nos limites da lei. Então, de maneira muito semelhante ao que ocorre com a pessoa privada. Então, já que a Constituição estabeleceu quem tem poder para quê e como deve agir, depois vem a lei e diz quem vai fazer o quê e como vai fazer. Numa terceira fase, quando você tem a autoridade administrativa, essa autoridade administrativa ela vai olhar a lei, ela vai ver, eu tenho competência para fazer isso, fazer determinada matéria, e nessa forma aqui. É algo abrangente. E aí no dia a dia, o que ele vai fazer? Ele vai agir com liberdade, respeitando a legislação. A única diferença para o direito privado é que o direito privado, as amarras legais, essa moldura legal para o indivíduo agir, ela é mais ampla. Na administração pública, essa moldura, ela é o quê? Ela é mais apertada. O administrador não tem tanta liberdade quanto tem uma pessoa privada. Mas ele tem liberdade de ação, sim. E daí até que vem a concepção de discricionariedade administrativa, que é conferida pela lei. A lei ela não tem como dizer tudo que cabe ao administrador público fazer, o servidor público fazer. Então, o que eu estou dizendo? No fim, o que o princípio da legalidade na administração pública diz é que o servidor público ele vai agir nos limites da lei. Conseguiram compreender? Então vamos lá. Para você entender bem o princípio da legalidade, você tem que dividi-lo em pelo menos duas etapas. Uma primeira etapa, que é aquela em que se cria a administração pública, se conferem os poderes para as autoridades administrativas e se diz como ele deve executar esse poder. Essa é a primeira etapa. E nessa primeira etapa, ou primeira fase, está correta a definição do Eli Lopes Meirelles. A administração pública ela só age na forma da lei
e quando a lei determinar. E você tem uma segunda fase. A segunda fase é o quê? Depois que você já tem essa legislação, depois que você já tem a autoridade administrativa ela conferiu quais são os poderes dela, ela vai olhar os problemas ou o dia a dia dela, os afazeres, e essa autoridade administrativa ela vai agir nos limites da lei. Vai agir com liberdade e nos limites da lei. Ele não pode violar a lei, tal qual ocorre com uma pessoa privada. Qual é a diferença? O direito administrativo, no direito público, você tem muitas normas. Constituição, lei, decreto, portarias, ordens de serviço. Então, esses limites da lei são mais apertados para o administrador público e para o servidor público. Essa é a única diferença. Só que ele age também com liberdade nos limites da lei. Então, você conseguindo compreender bem isso, você vai conseguir entender o direito administrativo de maneira definitiva e você vai ver como vai melhorar a aplicação do direito administrativo por você. Se você é um advogado que atua no direito público ou se você é um servidor público que atua na administração pública. Espero ter ajudado. Se ajudou, dê o like aí e deixe nos comentários. Um abraço.